Olá, senhoras e senhores, meus compatriotas celestiais. Vamos falar sobre o Jesus histórico. Este livro é publicado em 2020 pela editora Thomas Nelson. Ele é organizado, ele é editado, né? São os editores, o Darrell Book e o Ed Komoszewski, que eu particularmente não conhecia, né? O Darrell Book, sim, tem alguns livros, inclusive, publicados aqui no Brasil, embora ele não me pareça tão popular, mas ele tá aí, né? Tá aí. É uma coleção de artigos, né? Isso já fica bem claro aqui na capa, né? Tem aqui o nome de vários dos participantes, né? Alguns são conhecidos, né? O Craig Blomberg, tem bastante coisa aí em português, Craig Evans, Daniel Wallace eu até conheço, mas eu não tenho certeza se ele tem algo publicado aqui no Brasil. O Michael Licona também é outro, que até onde eu saiba não tem nada publicado, mas eu conheço a parte assim da apologética mesmo, né? De alguns vídeos dele e tudo mais. O livro ele tem como prefácio do N.T. Wright, que é assim uma autoridade no que diz respeito aos estudos neotestamentários, né? Temos bastante coisa dele publicada aí no Brasil, vários pela Thomas Nelson. Inclusive tem uma coleção assim de comentários bíblicos, né, gigante, sobre cada um dos livros do Novo Testamento que o N.T. Wright comentou. E isso está publicado pela Thomas Nelson. Mas não só, né, a editora Ultimato também publicou alguma coisa, tem outras editoras que também lançaram alguma coisa aí do N.T. Wright. Mas eu acho assim que a obra magna dele, né, aquela que ele realmente conquistou respeito acadêmico, é esta daqui, né, a ressurreição do Filho de Deus, que é então pela Academia Cristã e pela Paulus, né, uma co-editoras, né. Essa daqui, assim, ela é tida por muitos como autoridade, né, como a última palavra no que diz respeito às evidências históricas da ressurreição corporal de Jesus Cristo, né. O Timothy Keller elogiou muito, o próprio William Lane Craig também elogiou muito. Então essa daqui eu penso assim que é a grande obra magna dele, né, onde ele realmente conquista o respeito de todo mundo daí. Tá? O livro em si mesmo, então, ele é dividido em 4 partes. Deixe-me abri-lo aqui para falar. Né? A parte 1 seria, então, o valor dos estudos históricos sobre o Novo Testamento. A parte 2, os evangelhos e o Jesus histórico. A parte 3, o livro de Atos e as origens cristãs. E a parte 4, respostas e reflexões. É um dado interessante do livro, né? A última parte ele é sobre algumas críticas que outros autores fazem ao conteúdo, né, dos artigos primeiros, né? É uma coisa interessante desse livro. Tá? Então, eu não vou comentar sobre cada um dos capítulos, eu acho que isso ficaria longo demais, assim eu já temo que vai ficar um tanto longo esse vídeo, mas eu vou comentar aí vários desses capítulos, tá? Vários deles serão comentados agora mesmo por mim. Então, vamos lá. O capítulo de número 1, ele é de autoria de Robert Bauman com o próprio Ed Komoszewski, que é um dos editores aqui do livro, tá? E ele se chama O Jesus Histórico e a Igreja Bíblica. Por que essa busca é importante? Então, por que nós devemos estar junto, né, nessas pesquisas a respeito do Jesus histórico? E uma das citações deles aqui, que eu achei muito interessante, está na página 18, e lá ele fala o seguinte: o que parecia mais implausível a respeito de Jesus para muitos dos antigos não era o fato de ele ter feito milagres, mas que ele os realizou de maneiras que viram suas expectativas culturais de cabeça para baixo. A questão ali dos fariseus, saduceus, né, como ele acaba assim mudando tudo as coisas, né? O que parece mais implausível a respeito de Jesus para muitos modernos não é que ele virou as expectativas culturais antigas de cabeça para baixo, mas que ele o fez de maneiras miraculosas. Acima de tudo, os céticos contemporâneos não podem aceitar um Jesus que vira as expectativas deles de cabeça para baixo. Então, as expectativas deles agora, né?
E por isso que a gente acaba vendo aí uns Rudolf Bultmanns da vida que querem demitologizar, né? Que aceitam algumas coisas, como a existência histórica dele, a sua morte por crucificação, a questão dele ser um mestre da moral, né? Esse tipo de coisa, mas não aceitam a parte milagrosa por detrás, né? Que inclui, né, a sua ressurreição, os seus milagres e tudo mais. Isso para eles é o desafio. Depois, na página 21, ele vai falar aí sobre o quão confiável é, né, quão verificável é as questões da veracidade do Evangelho. Então, na página 21, a igreja está em um terreno histórico absolutamente sólido ao falar de Jesus como um indivíduo histórico real, né? Então estamos assim muito bem posicionados para argumentar de modo histórico a respeito da veracidade do cristianismo. Algo similar ele afirma também na página 23, né? Não há um único fato histórico bem evidenciado sobre Jesus que mine a visão ortodoxa de Jesus, né? Também nós estamos no que diz respeito aí às evidências históricas daquilo que nós acreditamos a respeito do Jesus que existiu aí há 2000 anos atrás. Na página 29, ele vai falar do evangelho então como sendo memória, né? Como sendo uma espécie de biografia, tá? Antes do reconhecimento dos evangelhos como biografias antigas, muitos estudiosos da Bíblia tendiam a assumir uma falta de interesse dos autores delas pelo Jesus histórico, ou mesmo em saber algo factual sobre sua vida. Agora, é mais amplamente admitido que essa suposição não tem credibilidade, embora a admissão disso seja muitas vezes relutante, ou seja, né, em tempos idos, a pesquisa do Jesus histórico meio que ignorava as questões dos evangelhos, viam eles como apenas textos religiosos, né, sem muita factualidade histórica, e isso a partir da terceira busca do Jesus histórico, né, há três buscas, né, a primeira, segunda, terceira busca. Quer dizer, mais pra frente nós vamos ver um dos autores aqui, ele argumenta no sentido de uma quarta busca, tá? Mas enfim. Então, nessa nova, né, nessa que nós vivemos hoje, as questões dos evangelhos como documentos históricos são muito melhor aceitas, né? Isso possibilita uma defesa das questões aí da fé muito mais interessante. Isso me lembra uma outra citação aqui do William Lane Craig, aqui em Apologética Contemporânea, onde ele também fala a respeito disso e da sua importância para o fazer apologética hoje, né? Ele diz o seguinte: estamos vivendo numa época em que a filosofia cristã está experimentando um renascimento genuíno, revigorando a teologia natural numa época em que a ciência está mais aberta à aceitação da existência de um criador e designer transcendental do cosmos do que em qualquer época de memória recente, e numa época em que a crítica bíblica está empreendendo uma nova busca do Jesus histórico que trata os evangelhos seriamente como fontes históricas valiosas para a vida de Jesus e tem confirmado as linhas principais do retrato de Jesus pintadas nos evangelhos. Estamos bem situados intelectualmente para ajudar a reformular a nossa cultura de maneira tal a recuperar o terreno perdido no iluminismo, né? Para que o evangelho possa ser ouvido como uma opção viável para pessoas pensantes. Imensas portas de oportunidade estão abertas agora diante de nós. Eu comentei do iluminismo, mas não só, né? Teve aí a questão do iluminismo, né? Foi um século de bastante secularismo, mas também o século XX experimentou muito disso, né? Parece que foi um constante, né? E nós hoje temos, então, ótimas oportunidades no que diz respeito ao ressurgimento da apologética cristã, né? Temos aí grandes nomes que estão representando aí a racionalidade, demonstrando a racionalidade, a razoabilidade da fé cristã no meio acadêmico, né? No meio intelectual. Vamos para a página 42. Um milagre específico pode requerer ou implicar a validade de uma afirmação teológica, mas isso não é a mesma coisa que o milagre assumir ou pressupor uma posição teológica específica. Derivar implicações teológicas de um evento miraculoso
ou interpretar um milagre como tendo um significado religioso ou teológico específico não é em si mesmo um julgamento histórico, embora se refira ao milagre como um evento para o qual boas evidências históricas foram identificadas. É o caso aqui da ressurreição, então, quer dizer, em todos eles, mas a ressurreição de forma muito especial. Isso me lembra uma colocação do Wolfhard Pannenberg, é um teólogo luterano, um dos grandes responsáveis por uma mudança de paradigma nas buscas do Jesus histórico, né, e da aceitação da ressurreição de Jesus enquanto um evento histórico real. E o Pannenberg, ele diz então que a ressurreição de Jesus, se ela aconteceu, ela é um evento histórico, né? Então compete à disciplina da história analisar suas evidências e tudo mais. Já o significado por detrás dessa ressurreição, né, as implicações teológicas, metafísicas, né, o fato de que o sacrifício de Jesus é um sacrifício vicário, né, que nós temos o perdão dos pecados a partir dele, e coisas assim, isso já diz respeito então à disciplina da teologia, já são assuntos teológicos, né? Então há essa distinção, né? Se o fato aconteceu mesmo na história, então nós vamos analisar a partir dos métodos históricos. E o significado por detrás disso, então, analisamos a partir de métodos teológicos. Depois nós vamos para o capítulo de número 2, que se chama O Jesus Histórico na Recente Erudição Evangélica. E este capítulo daí ele é de autoria do Craig Blomberg, né, que é conhecido, aí tem muitos livros em português. Um dos mais recentes é este daqui, A Confiabilidade Histórica dos Evangelhos, interessantíssimo. Eu inclusive já fiz resenha dele aqui no Teofilia, você pode verificar aí nos nossos vídeos que nós temos, tá? E é em coautoria também com Darlene Seal, que essa eu já não conheço, não sei ao certo quem é, tá? Uma das citações legais aqui está na página 64, onde ele diz: como a grande maioria de todas as evidências que poderiam corroborar porções de documentos antigos está perdida para sempre na antiguidade, não é realista esperar que os historiadores sejam capazes de autenticar grandes porções desses textos. No caso dos sinóticos, foi autenticado o suficiente para dar o benefício da dúvida ao texto naqueles lugares em que não pode ser testado. Algo que ele escreve também neste livro, né? Ele argumenta de forma muito similar. O que é isso? O benefício da dúvida. Quer dizer que nas coisas onde nós podemos verificar nos evangelhos, né, a existência de algumas figuras históricas, a existência de localizações, no que a gente consegue verificar, o Novo Testamento se provou correto, né? Ele está fidedigno. Então, naquilo que nós não podemos provar, nós damos o benefício da dúvida, ou seja, nós damos assim um voto de confiança, já que nós não conseguimos verificar, né? Onde a gente consegue, o Novo Testamento tem se mostrado coerente, né? Pessoas reais que existiram mesmo no espaço e no tempo, localizações corretas, rotas marítimas corretas, os fragmentos, nós temos milhares de fragmentos de manuscritos antigos no Novo Testamento, e em geral eles sempre corroboram um com o outro, né? Há pouca diferença entre eles. Então, aonde nós conseguimos verificar, o Novo Testamento está correto. Então a gente dá esse voto de confiança que ele também esteja correto lá onde nós não conseguimos então verificar. Isso que é o benefício da dúvida que o Craig Blomberg aqui coloca. Depois, na página 66, ele vai falar sobre o critério da dupla similaridade, tá? E eu passo a ler. O critério de dupla similaridade, o que é autêntico na tradição de Jesus, é aquilo que é significativamente diferente do judaísmo dos dias de Jesus e das ênfases da igreja emergente. Pode demonstrar apenas o que é distintivo e não necessariamente o que é característico de Jesus.
a menos que, por vezes, o que é distintivo seja também dominante. Esse critério da dupla similaridade ele foi defendido por muitos estudiosos antigamente, que é justamente isso que o Craig Blomberg colocou aqui, né? Aquilo que Jesus fala lá no Evangelho, que é diferente do que o judaísmo de então estava defendendo, e também é diferente do que a igreja cristã posteriormente está defendendo com ênfase, isso a gente pode atestar que é então uma fala de Jesus, né? Que não foi extraído do judaísmo de então e nem posto na boca de Jesus pela igreja posterior, né? Então não seria uma invenção posterior e nem um empréstimo anterior. Só que isso não faz muito sentido, né? A gente vai precisar pressupor então que Jesus não foi influenciado de forma alguma pelo seu judaísmo e que ele não influenciou de forma alguma o cristianismo posterior, né? Então, alguma coisinha a gente consegue ver, não, beleza, então isso aqui realmente é de Jesus, mas a gente de forma alguma consegue um retrato completo de Jesus com base nesse critério, tá? Vamos seguindo para o capítulo de número 3 agora. A negligenciada descontinuidade entre a antiga crítica da forma e a nova busca com referência à última ceia. E este capítulo ele é de autoria de Michael Meades, que eu não conhecia. E na página 75 ele vai dizer então sobre a crítica da forma, isso em notas de rodapé, que ele explica o que é. O objetivo da crítica da forma é estudar a história da tradição oral por detrás dos evangelhos. Né? Os evangelhos eles vão ser escritos décadas depois da morte e ressurreição de Jesus. Né? Então, até que eles sejam postos no papel, há muita tradição oral. E aí essa crítica da forma vai tentar avaliar, então, essa questão dessa tradição, né? Até que ponto ela preservou os fatos ou não, tá? Continua sendo a realização permanente da crítica da forma concentrar a atenção na natureza predominantemente oral da maior parte da tradição sinótica pré-canônica. E aí, na página 79, ele vai citar aqui Ernest Käsemann, que foi um teólogo luterano também, foi um aluno de Rudolf Bultmann, e esse cara é o responsável pela mudança de paradigma da primeira busca do Jesus histórico para a segunda. Entre os dois há ainda um intervalo, assim, que é o período que a gente chama da não busca, né, onde, digamos, a primeira busca meio que se decepcionou, meio que e quis abandonar, diz que não tem ligação, nós não conseguimos chegar muito a partir da pesquisa acadêmica, né, no Jesus histórico. Então tem um período ali de não busca, e aí com o Käsemann, em 1956, se não me falha a memória, o início então da segunda busca do Jesus histórico. E o Käsemann, então, ele vai criticar essa crítica da forma que é do Bultmann, né, que está sempre muito ligado a Rudolf Bultmann. E para o Käsemann, então, a obra dos críticos da forma foi projetada para mostrar que a mensagem de Jesus, dada a nós pelos autores sinóticos, não é, na maioria das vezes, autêntica, mas foi cunhada pela fé da comunidade cristã primitiva em seus vários estágios. Então, isso faz os críticos da forma, que o Käsemann aqui está, então, criticando, né? Eles acham que é a igreja cristã posterior colocando lá ensinamentos, né, algumas ações, coisas assim na figura de Jesus, mas que isso tão somente refletiria a sua própria fé pessoal e não os fatos históricos em si mesmos. Depois aqui o Meades então vai citar diversos outros autores, mas que eu não vou entrar muito no mérito deles, tá? Vamos logo para o capítulo de número 4, que é crítica textual e o critério de constrangimento, que é um outro ainda critério utilizado para verificar a veracidade dos fatos descritos. E este capítulo, então, ele é de autoria do Daniel Wallace, que é uma baita de uma referência, um baita de uma autoridade, um especialista neotestamentário, especialista em grego, coisas assim,
Já teve aí debates com o Bart Ehrman, né, que é uma outra autoridade nos estudos neotestamentários, só que assim numa perspectiva cética, né? O Bart, ele se considera um agnóstico, né, com tendências ateístas, ele fala assim. Então ele não sabe se Deus existe, mas acha que não, né? Mais ou menos assim. Então o Daniel Wallace já teve debates ali com ele então sobre a confiabilidade histórica, né? Se nós ainda temos os textos de acordo com os originais ou se eles foram perdidos no tempo. Então ele também vai mencionar aqui o critério da dissimilaridade lá na página 106. Tudo o que esse critério pode produzir é um Jesus excêntrico, né? Aquilo que eu falava antes já sobre esse critério. Se o homem de Nazaré foi completamente diferente do judaísmo e de seus dias, e diferente dos primitivos seguidores de Cristo, ele teria sido um estranho extremo que nada aprendeu com suas próprias raízes, nem impactou seus devotos. Não admira que o protestantismo liberal tenha gravitado em direção a esse imaginário iconoclasta, mas naquele ambiente do primeiro século, tal Jesus simplesmente não teria sido entendido. Então esse é um dos motivos pelo qual esse critério não é suficiente, ele não é completo. E aí depois na página 107, então ele já trata sobre esse critério do constrangimento, então. E ele explica citando aqui John Mayer, que é um outro estudioso. Concentra-se em ações ou ditos de Jesus que teriam envergonhado ou criado dificuldades para a igreja primitiva. O ponto do critério é que a igreja primitiva dificilmente teria se esforçado para criar material que apenas constrangesse seu criador ou enfraquecesse a posição dela em discussões com oponentes. Em vez disso, material constrangedor que viesse de Jesus seria naturalmente suprimido ou abrandado nos estágios posteriores da tradição evangélica. E frequentemente, essa supressão ou abrandamento progressivo poderia ser percebida ao longo dos 4 evangelhos. Então aquelas coisas como Jesus falando na cruz que foi abandonado por Deus, o próprio fato da crucificação em si mesma, né, é um senhor constrangimento, né? Afinal, para os judeus, quem é pregado na cruz, ele é um maldito, né? Então, o próprio Bart Ehrman acredita na crucificação de Jesus com base na questão do constrangimento, né? Que essa parte jamais teria sido inventada por um judeu. E há muitas outras coisas que se enquadram nisso, né? O fato de Pedro ter negado a Cristo, o fato de Tomé não ter acreditado numa primeira instância, né? Precisou lá colocar o dedo na ferida, coisas assim estão de acordo com esse critério do constrangimento, tá? No mais, ele é um capítulo assim bastante técnico, né? Ele é bem acadêmico, né? Bem a cara do Daniel Wallace. Ele vai citar aqui diversos manuscritos que foram encontrados, cada um deles tem os seus nomes, e as pequenas diferenças que há então entre eles, né? Algumas omissões de palavras, algumas coisas básicas, né? Coisinhas ali pequenas que de forma alguma alterem alguma coisa na doutrina cristã, né? De forma alguma. Essas pequenas discrepâncias entre os manuscritos que nós temos não são capazes de derrubar nenhuma doutrina cristã importante. Afinal, nós temos aí milhares de manuscritos, né? Então nós podemos compará-los um com os outros a fim de chegar num resultado comum, né? Não é uma coisa assim que vai impactar as nossas doutrinas. Não, se um tem ali uma omissão de determinada palavra, mas no outro tem, e no outro também, então a gente junta tudo aquilo para chegar em um denominador comum daí. Agora vamos então para o capítulo de número 5, que é Memória Coletiva e a Confiabilidade das Tradições Evangélicas. E aí na página 142 e 43, ele vai falar sobre isso, né? Sobre como a tradição ela é fruto então dessa memória que todas as pessoas ali têm, das testemunhas oculares, que viveram com Jesus, que escutaram os seus ensinamentos e tudo mais, tá?
A incorporação do testemunho ocular nas tradições do Evangelho e a contínua disponibilidade do testemunho dado pelas testemunhas oculares até a época em que os evangelhos foram escritos, como forte evidência de que os relatos dos evangelhos são precisos e que a acurácia da transmissão dos ensinamentos de Jesus é aprimorada pela memorização das tradições por parte dos discípulos e de outros seguidores iniciais de Jesus. A memorização, afirma Bauckham, é um meio de preservar a tradição fielmente com um mínimo de mudanças. Algumas vezes, alguns autores querem comparar essa tradição oral, essa memória coletiva, como uma espécie de telefone sem fio. Isso é um erro. Nós estamos tratando de uma cultura que ela é de tradição oral, ela está acostumada com isso, né? É diferente de nós. Nós estamos acostumados a anotar tudo, né? A ter WhatsApp, a ter um monte de coisas para não perder informação, né? Nós jogamos a informação para outros locais, outras fontes. Já eles guardam a informação aqui, estão acostumados com isso, né? As crianças já decoram as leis, né? O Pentateuco lá, pequenininhos, né? Então, cara, é uma cultura completamente diferente, né? Para eles, essa memorização é muito diferente do que para nós. Ela funciona de forma assim, muito melhor, né? Então, por isso, essa questão da testemunha ocular, passando essa tradição adiante até que os evangelhos sejam escritos, é muito interessante. E aí, na página 157... ele faz inclusive uma tabela, claro que aproximada, né? Nós não conseguimos assim saber os números exatos, mas ele coloca sobre o número de testemunhas oculares que possivelmente estariam ainda vivas quando os evangelhos são então escritos. E ele chega à conclusão de que cerca de 60 anos depois dos eventos, ou seja, se Jesus morre em 30, mais ou menos depois de Cristo, 60 anos depois nós estaremos em 90 depois de Cristo, que é ali o período onde o Evangelho de João é terminado, né? 90, 100, né? Depois de Cristo. E ele chega à conclusão de que, num total, nós poderíamos ainda ter 1.111 testemunhas oculares vivas, ainda, claro, gente assim de mais idade, né, então, mas que viram os fatos, que ouviram Jesus, que talvez foram ainda testemunhas da sua ressurreição, que o viram morto e depois ressuscitado, né, e coisas assim, né, é muito interessante essa tabela. Então, nós não teríamos aquela perda da informação, né, de que depois da morte de todas as testemunhas é que vai se escrever os evangelhos, e eles colocam então, um monte de coisas na boca de Jesus, um monte inventam informações. Não, nós temos ali testemunhas oculares vivas que poderiam ainda corrigir aquilo que é posto no papel. É até interessante notar, né, porque justamente após esse período onde então a gente acredita que as testemunhas oculares então sim se esgotam, é ali que nós começamos a ter a origem dos evangelhos apócrifos, então, né? Que aí sim vem com vários outros ditos que Jesus teoricamente teria tido com os discípulos e coisas assim, mas aí nós já não temos mais as testemunhas oculares para corrigir, né? E aí, claro, são apócrifos, é por isso que eles são apócrifos, né? Vamos para o capítulo de número 6. A historicidade da primitiva tradição oral sobre Jesus. Reflexões sobre as guerras de confiabilidade. E aqui o capítulo é de autoria de Paul Eddy, eu também não conhecia. E aí ele vai falar sobre a existência de duas trajetórias, uma otimista e uma pessimista. Onde a pessimista acha então que essa tradição oral não seria capaz de preservar os fatos históricos, e outra é a otimista, então, que acha que sim, que a tradição oral seria capaz de manter, de preservar os ditos de Jesus e as ações de Jesus. Ele vai acabar por defender, né, a versão otimista, ele também acha que sim. Mas vamos falar primeiro sobre essa versão pessimista aqui, que ele associa com Rudolf Bultmann, que eu já mencionei algumas vezes no nosso vídeo, página
168. O modelo de Bultmann é caracterizado por um conjunto de suposições sobre o início do movimento do Jesus histórico, incluindo o relativo desinteresse do movimento tanto com relação aos detalhes biográficos da vida de Jesus, quanto com a preservação cuidadosa das reminiscências de testemunhas oculares sobre Jesus. Então, Bultmann acha que a igreja primitiva não estava lá muito preocupada com os dados biográficos de Jesus e por isso não teria guardado assim com precisão aquilo que ocorre com Jesus. A ausência, a ausência de uma estrutura narrativa longa e oral da vida de Jesus antes de uma presumida criação de novo na escrita do Evangelho de Marcos. Então ele acha que a igreja primitiva, na sua tradição oral, seria só pequenos relatos de coisinhas mínimas e não uma grande narrativa da vida de Jesus, que eles não teriam sido capazes de desenvolver uma tradição tão longa. Isso só aconteceria então com Marcos quando ele escreve o seu evangelho, né? Teoricamente, Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito. 3. Uma tendência de fabricar criativamente frases e histórias sobre Jesus quando necessidades presentes da comunidade pós-Páscoa pediam por isso. Então ele acha aqui, o Bultmann também, de que a igreja, determinada necessidade aparece, determinada disputa ali entre eles, né? E aí eles acabam inventando Jesus resolvendo a disputa que eles estavam tendo lá entre eles, né? Inventando ensinamentos, inventando histórias a respeito de Jesus. Essas convicções promoveram uma visão altamente cética da confiabilidade histórica dos próprios evangelhos e da tradição oral sobre Jesus que estava por detrás dele, né? Essa é a crítica da forma, então, né? Achar que a tradição oral não teria sido capaz aí de preservar com autenticidade aquilo que Jesus estava ensinando. É aquilo que o Kuzelman, então, vai criticar em Rudolf Bultmann, né? E aqui aparece muito bem explicado. E logo em seguida, então, ele vai falar daí sobre a perspectiva otimista, e muito interessante ela. Segundo ele, a chave para o controle informal é a reunião regular da comunidade com a finalidade de contar e preservar a tradição compartilhada, conhecida em árabe como Haflat Samar, incluindo a correção verbal de um falante no meio da apresentação, sempre que as normas comuns e compartilhadas de narrar detalhadamente são violadas. E aí, de fato, a gente percebe que a igreja cristã se reunia, né, aos domingos e tudo mais. Então, há essa possibilidade de que, se uma testemunha ocular ouve alguém falando ali, falando alguma coisa errada, ele levanta a mão e, opa, não é bem assim. E essa é uma prática conhecida em outras culturas antigas, né, de cultura oral. Na página 177, ou seja, não é uma coisa que o autor aqui está inventando, não, é uma coisa que nós conhecemos. Tá? A transmissão oral de eventos relativamente recentes, ou seja, dentro de um período de cerca de 80 a 150 anos a partir do evento originador, no caso dos evangelhos nós temos muito menos que isso ainda, nós temos ali até 60, 70 anos depois, né? Codificados em um gênero intencionalmente histórico, e isso é importante, porque o Bultmann vai achar que a igreja não está muito preocupada com essa intencionalidade histórica, né? Então a gente precisa partir desse pressuposto de que sim, a igreja cristã estava interessada em preservar as histórias factuais a respeito de Jesus, né? Então, intencionalmente histórico tende a ser de natureza, em geral, confiável. Tá? Em geral, sempre é muito confiável quando há essa transmissão ali comunitária, né? E contando com, então, a manutenção daquele testemunho das testemunhas oculares anteriores. Eu já comentei aqui, então, ele vai falar sobre outras culturas que são também orais, e aí eles têm um mestre, então, que é o cara é aquela enciclopédia ambulante, né? Quem conhece as tradições e vai
repassando elas, é um grande orador que as pessoas gostam de ouvir, mas a comunidade também, por conhecer a tradição, por sabê-la já mais ou menos de cor, fica atenta. E se por um acaso esse grande orador, o mestre, faz alguma coisa diferente do que eles estão acostumados, eles ajudam a manter a tradição, né, constante, a tradição como ela sempre foi. E é o que teria acontecido aqui também com o Evangelho, possivelmente, né? Página 185, então. Existem evidências convincentes e interculturais sugerindo que a comunidade em geral também compartilha um senso de responsabilidade pela preservação da tradição. É aquilo que eu falava agora há pouco, né? A própria comunidade também está ligada, né? Para ver se o mestre realmente está contando tudo da forma correta. E aí, na conclusão, ele fala o seguinte: se o movimento inicial de Jesus tinha as típicas características de outras culturas predominantemente orais quanto a isso, e não temos motivos para pensar o contrário, então todos os membros da comunidade teriam participado e, em certa medida, assumido algum grau de responsabilidade pela preservação dos elementos essenciais da tradição original a respeito de Jesus. Em qualquer caso, a responsabilidade costumeira que as comunidades predominantemente orais e, de modo geral, assumem em relação ao material tradicional com importância religiosa ou histórica, oferece mais evidências para o lado otimista do registro no debate sobre a confiabilidade. Tá, então, como eu disse, ele, né, advoga para o lado otimista da coisa e, ao meu ver, poxa, com muita razão, né? Se nós temos outros exemplos de comunidades também que têm essa tradição moral, que é o caso, então, da comunidade onde Jesus está inserido, então não temos motivos para imaginar que, no caso da tradição aqui evangélica, dos evangelhos do Novo Testamento, seria diferente do que em outras culturas que nós conhecemos. Né? Vamos para o capítulo de número 10 agora. O projeto João, Jesus e História e a quarta busca por Jesus. Eu havia comentado antes, né, que um dos autores argumenta de que nós estaremos vivendo uma quarta busca do Jesus histórico. E esse autor é Paul Anderson, eu também não conhecia. E aí ele vai dizer aqui que essa quarta busca do Jesus histórico, ela aceita o Evangelho de João como também um relato histórico, coisa que, segundo ele, as outras buscas do Jesus histórico não aceitavam. Tá? Na primeira nós temos muito essa questão da crítica das formas, então, né, vai querer distinguir o que é do Jesus histórico e aquilo que é uma invenção posterior da igreja, por isso do critério da dissemelhança. E, segundo ele, mesmo na terceira busca ainda não se aceita muito como um texto histórico o Evangelho de João, por conta de ser muito carregado assim com teologia já, né? Interpretar Jesus como sendo Logos, divino. Ele acha que, alguns estudiosos de lá acham, né, que isso já é muito carregado assim de interpretação teológica, e, portanto não seria histórico. E segundo ele, então, a quarta busca já sim, essa aceita o Evangelho de João como sendo documentos históricos também. Página 256. Por outro lado, o quarto evangelho também possui material mais mundano, topográfico e arqueologicamente atestado do que todos os outros evangelhos combinados, canônicos e outros. Poxa, muito interessante esse dado, né? O evangelho de João tem muito dado arqueologicamente verificado. E esse, então, é um dos motivos pelos quais essa quarta busca leva ele muito mais a sério do que as outras buscas teriam feito. Página 259. A busca continental por Jesus do século XIX parou abruptamente, que é, então, a primeira busca, tá? Do século XIX. O livro de Albert Schweitzer,
sobre o assunto, publicado em 1906, certamente causou uma pausa no empreendimento, concluindo que Jesus veio a nós como um desconhecido, pedindo que o Jesus histórico fosse encontrado na vida de seus seguidores ao procurarem segui-lo fielmente. O livro aqui referido é este daqui, tá? A Busca do Jesus Histórico, do Albert Schweitzer. Então, tá? Ele foi colocou, digamos assim, o cara que terminou a primeira busca do Jesus histórico. Ele ainda faz parte dessa vibe, né? Dessa linha ali do Bultmann e tal, mas é o último, né? Digamos que dali tem esse período da pausa até que o Kuzelman, então, é o responsável pelo início da segunda busca daí. E aí um dado interessante que o autor traz e que eu não sabia é que o responsável por chamar, né, a terceira busca de terceira busca é o N.T. Wright. Eu não sabia disso. Ele diz aqui na página 261. N.T. Wright deu ao movimento um nome no início dos anos 1980, a terceira busca por Jesus. Né? Eu não sabia que ele é o responsável por ter chamado assim, né, de que há então essa diferença ali da segunda para a terceira. Então, a quarta busca aceitando o Evangelho de João e tudo mais, eu sempre encarei que aquela citação que eu falei agora há pouco do William Lane Craig, ali sobre nós estarmos vivendo essa nova busca que aceita os evangelhos como fonte de informação histórica, eu sempre entendi que ele estaria se referindo ali à terceira busca do Jesus histórico. Mas aparentemente aqui, né, nas ideias do Paul Anderson, ele estaria falando então sobre essa quarta busca do Jesus histórico. Vamos falar então sobre o sepultamento de Jesus, arqueologia e autenticidade e história. Aqui é de autoria do Craig Evans, que é autor aí de, entre outros livros, este daqui, né, o Jesus Fabricado, que nós temos em português aí pela editora Cultura Cristã. Isso aí, editora Cultura Cristã. Tá, um livro bem bacana também, eu já o li há uns tempos atrás, com Greg Monetti, que daí eu não sei quem é. E aí, na página 313, vai dizer o seguinte: os historiadores, se o são de fato, devem peneirar criticamente suas fontes. Como regra, eles preferem fontes mais antigas, ou seja, as próximas dos eventos. Nós já observamos, né? Fontes cristãs, no papel, tendem ali de 30 anos após a morte e ressurreição de Jesus até uns 60, 70 anos depois. Né? Então, se tratando de história antiga, isso é bem próximo dos eventos, tá? Mas a gente ainda vai ver que, embora isso esteja no papel, eles vão se basear em tradições muito mais antigas, tá? Na verdade, até temos coisas mais próximas ainda quando a gente parte para as cartas. As cartas paulinas, elas são escritas ainda antes, não todas, né, mas algumas delas são escritas ainda antes dos evangelhos. Se bem que o Paulo... Bom, tem um debate gigante aí em torno da datação disso aí tudo. Mas enfim, em geral, né, o Paulo ele começa a escrever antes de que os evangelhos sejam postos no papel. Isso é aceito amplamente daí. Suas fontes. Como regra, eles preferem fontes mais antigas, ou seja, próximas ao evento, eu já falei isso, e eles se sentem mais confiantes quando tem duas ou mais fontes independentes que cobrem o mesmo terreno. E aí também temos aí pelo menos 4 evangelhos, dos quais, claro, sempre vão dizer que Marcos é o primeiro, Mateus e Lucas dependem muito do Marcos, né? Eles vão extrair muita coisa de lá. João é da Independentes e temos as cartas que atestam várias das coisas mencionadas nos evangelhos, também independente. Fora, claro, ainda outras fontes como o Joséfo e outros, tá? Que atestam algumas coisas, né, que estão no Evangelho. Óbvio que não o Evangelho completo, né, mas determinados eventos são atestados, então, em múltiplas fontes independentes.
Historiadores treinados procuram verossimilhança e, se possível, confirmação arqueológica. A gente vai ver com mais detalhes depois o que é isso aí. Então, sobre a atestação múltipla, página 316. Temos uma tradição independente nos escritos de Paulo e em Marcos, que é provavelmente o mais antigo evangelho escrito. Nós estamos falando aqui sobre o sepultamento, lembrem que o foco aqui é esse. A tradição que relata o sepultamento de Jesus é o material mais primitivo do Novo Testamento que pertence ao Jesus histórico. A maioria dos estudiosos acredita que o testemunho mais antigo que temos do sepultamento de Jesus é encontrado na primeira carta de Paulo à igreja em Corinto, lá em Coríntios 15. 1 Coríntios 15. A maioria data essa carta por volta de 54 ou 55 depois de Cristo, lá onde ele diz que ele está passando aquilo que ele também recebeu. Então isso demonstra que é uma tradição que ele recebeu e está passando. A questão é quando é que ele recebeu, aonde? Foi em Jerusalém, quando ele se encontra lá com os discípulos? Foi em Damasco, quando ele está com Ananias? Fica a questão no ar. Aí vamos para o critério do constrangimento, ele também menciona aqui, página 19 e 20, 319 e 20. Não é fácil conceber os primeiros cristãos inventando um membro do Sinédrio. Lembrem que foi José de Arimateia quem sepulta Jesus, Então, um membro do Sinédrio que faz algo nobre, tendo em vista que a tradição diz que o Sinédrio votou a favor da execução de Jesus. Não é surpreendente que um membro do Sinédrio tenha sepultado Jesus, como era esperado, com base no antigo costume judaico. O que é surpreendente é que José tenha usado a sua própria tumba para sepultar o corpo de Jesus. Ao colocar em sua tumba o corpo de um homem executado, ela se tornou um local de vergonha e desonra. A tumba não seria mais útil para a família de José. Também é de surpreender a linguagem positiva usada para descrevê-lo. Não é fácil explicar por que os cristãos primitivos teriam inventado uma narrativa positiva em torno de José de Arimateia, se não houvesse nada. A história da misericórdia desse membro do Sinédrio, portanto, um homem talvez conhecido por muitos em Jerusalém, poderia ter se mostrado muito constrangedora se fosse, de fato, uma ficção completa. Ela é mais bem explicada como histórica. Então aqui, pelo critério do constrangimento, Craig Evans conclui que Jesus de fato foi sepultado e de fato por um membro do Sinédrio chamado José de Arimateia. Depois vamos para a questão da arqueologia, então, e o critério da verossimilhança. Página 321. Então, essa questão aí, da verossimilhança é um critério padrão entre os historiadores. Esse critério pergunta se o material reflete as realidades da época e do local que alega descrever. A fonte, ou seja, se não tem assim como é que é o termo? Anacronismos, A fonte fala de pessoas reais, lugares reais e eventos reais, como podem ser conhecidos por meio de outras fontes, incluindo os achados de arqueologia. E aí, claro, nós temos aí várias pessoas reais sendo mencionadas, vários costumes reais sendo mencionados no Novo Testamento. Ele, mais uma vez, se sai muito bem, e locais sendo encontrados. A arqueologia, em geral, sempre está confirmando aqueles relatos que nós temos nos evangelhos. Página 326, a sua conclusão, então. Vale a pena observar que, embora o cristianismo tenha tido muitos críticos nos primeiros séculos, nenhum deles levantou dúvidas sobre o sepultamento de Jesus. Nas palavras de John Granger Koch, os críticos platonistas do cristianismo, e aqui ele cita Celso, Porfírio, Hierocles, Juliano e o filósofo pagão anônimo de Macário, apesar de não aceitarem
a ressurreição de Cristo, de acordo com as evidências existentes, não rejeitavam a historicidade do sepultamento de Jesus. As críticas desses homens eram sórdidas e pessoais, e às vezes perceptivas, mas eles nunca duvidaram que Jesus fosse uma pessoa real, que morreu uma morte real e que foi sepultado em uma tumba real. Tá? Então, nós podemos confirmar aí que Jesus de fato foi sepultado. Aí depois nós temos o capítulo de número 12, que é a ressurreição de Jesus, o realismo e o papel dos critérios de autenticidade. Na minha percepção, é um dos capítulos mais interessantes deste livro aqui. E ele é de autoria do Michael Licona, que infelizmente nós não temos nada dele traduzido para português, né? Uma pena mesmo, porque ele é assim uma autoridade no que diz respeito à apologética, assim, que das evidências históricas da ressurreição e tudo mais. Seria muito legal nós termos aí alguma coisa desse cara em português também. E é muito interessante que ele já começa o capítulo dele falando: Gary Habermas é a principal autoridade na evidência histórica da ressurreição de Jesus. Porque Gary Habermas é outro estudioso de peso que nós não temos nada traduzido dele, né? Poxa vida, uma pena isso aí, né? Michael Licona e Gary Habermas, dois caras que deveriam estar sendo mais estudados por nós, né? São duas autoridades. Claro, tem tido aí muita coisa boa lançada, né? Poxa, esse livrão do Wright, o próprio Craig Blomberg foi aqui lançado recentemente, né? Então coisa muito legal sendo lançada. Mas aí, ó, Gary Habermas e Michael Licona deveriam estar na lista, tá? Precisa ser o alvo, né? Eu até já mencionei, ó, a Samara, a minha namorada, ela é tradutora aí do blog, do seu próprio blog, né? Discurso Sem Método, lá ali algumas traduções. Mas também na página do Ben Shapiro Brasil, né? Então, ó, editoras, né? Se liguem, né? Peguem a dica no ar aí, tá? Vamos lá, página 328. Ele vai falar sobre o naturalismo metodológico. O que é isso? Bom, deixa eu ler o que ele fala aqui, né? O naturalismo metodológico não se posiciona sobre se causas sobrenaturais podem ser responsáveis por determinados eventos, ou seja, nós não estamos falando aqui de naturalismo metafísico, tá? O naturalismo metodológico, ele não vai dizer que não existem causas metafísicas, né? Causas sobrenaturais. No entanto, ele não permite que causas sobrenaturais sejam levadas em consideração, uma vez que as ferramentas de investigação científica são incapazes de identificá-las. Então, ele não vai tão longe quanto o naturalismo metafísico no sentido de afirmar a inexistência do sobrenatural, mas ele não vai admitir o sobrenatural como uma explicação para os eventos. Tá? Então, é uma questão metodológica, né? Pela metodologia eu não posso afirmar que isso aqui é um milagre, por um exemplo. O problema é, e se for um milagre? Né? Aí eu estou incapacitado metodologicamente de saber a causa, né, do negócio. E aí ele vai dizer que existe uma solução para isso, né? Página 329. Existe uma solução que preserva os benefícios do naturalismo metodológico e elimina os seus pontos fracos. Os historiadores podem concluir que um evento ocorreu ao mesmo tempo que deixam a sua causa indeterminada. Ou seja, se a gente parte na questão aqui da ressurreição de Jesus, a partir dos métodos históricos a gente vai olhar e ver que realmente Jesus aparentemente ressuscitou dentre os mortos, né? É a única explicação para os dados aqui que a gente encontra. Mas a gente deixa em aberto a causa pela qual Jesus ressuscita. Deus está envolvido nisso? Não sei, isso eu não posso afirmar historicamente, a metodologia que me impede. Mas o que eu sei é que as evidências são melhor explicadas com o fato histórico de Jesus voltando à vida depois de ter sido crucificado. Ele dá um outro exemplo muito interessante aqui, que é do evento C,
que ele diz, então, imagina que está programado aí, vai um cometa atingir a Lua em determinado dia do ano. Aí, quando tá todo mundo lá olhando, cheio de telescópio apontado e tal, para ver a tal explosão da Lua. Aí, quando o meteoro atinge a Lua, aparece lá uma poeira uma nuvem de poeira, e a poeira forma uma frase no céu dizendo que Jesus Cristo é Rei e Senhor. Como assim, né? E, porra... Só que como é que você vai negar que aquilo aconteceu? Tá lá diante de todo mundo viu, filmou e coisa. Tu não pode, por causa da metodologia, dizer que não, isso não acontece, porque tá lá, aconteceu. Só que você vai deixar em aberto o que fez isso, né? Deus escreveu lá, e isso você deixa em aberto, metodologicamente, é uma afirmação daí teológica, né? E aí ele explica que seria algo mais ou menos assim, né? Então você mantém o benefício do método, do naturalismo metodológico, mas você também não abre mão de achar que os milagres simplesmente nunca aconteceram, tá? E aí ele menciona o seguinte aqui sobre isso. Se alguém responder que as evidências da ressurreição de Jesus não são tão fortes quanto as postuladas pelo evento C, né, cheio de telescópio apontado, não sei o que, isso mudaria a questão de saber se os historiadores podem julgar um evento que aparentemente requer uma causa sobrenatural para se há evidências suficientes a fim de justificar a conclusão de que o evento ocorreu. Portanto, se houver dados suficientes para justificar a conclusão de que determinado evento ocorreu, não deve haver razões a priori para proibir os historiadores de concluir que ele de fato ocorreu, mesmo que sua causa não possa ser determinada usando as ferramentas de investigação histórica. Ou seja, aqui, então, a discussão já teria passado para questões de grau e não de princípio. Essa é de graus de evidência. No caso da Lua explodindo, nós teríamos um monte de gente olhando com telescópios, etc. e tal. É inegável, né? Não tem como, só se está todo mundo delirando, né? O que nunca acontece, porque delírios são pessoais e não coletivos. Mas é questão de grau, então, se há evidências suficientes para atestar, para permitir que a gente faça afirmações desse evento milagroso. E não questão de princípio, de que eu não posso já de cara, né? A priori eu não posso fazer esse tipo de afirmação, tá? Depois na página 342, ainda deste capítulo, ele vai dizer que existe quase um consenso universal entre os historiadores de Jesus de que ele foi executado via crucificação e morreu como resultado disso. E que pouco depois vários discípulos tiveram experiências que criam ser do Jesus ressurreto que apareceu para eles, né? Pelo menos que acreditam que os discípulos acreditavam que eles estavam tendo experiências com o Jesus ressurreto, isso eles aceitam. Talvez eles não aceitem que Jesus efetivamente ressuscitou, mas que os discípulos estavam certos disso, que eles acreditavam fielmente nisso. Isso, em geral, os estudiosos têm aceitado. Primeira, a morte de Jesus por crucificação é atestada por um número considerável de fontes antigas, tanto cristãs quanto não cristãs. Então, né, atestação múltipla e muito próximas ao evento em si mesmo. A segunda razão é que alguns dos relatos da morte de Jesus por crucificação são muito antigos. Paulo menciona a morte de Jesus por crucificação o mais tardar no ano 55 depois de Cristo. E disse que pregava a mesma coisa para os de Corinto por volta de 51 depois de Cristo. No máximo 21 anos após a crucificação de Jesus. Isso é muito pouco tempo se tratando de história antiga. O primeiro relato da morte de Jesus é encontrado na tradição em 1 Coríntios 15, 3. Praticamente todos os estudiosos que escreveram sobre o assunto sustentam que Paulo aqui cita uma tradição de Jesus que ele havia recebido dos líderes da igreja em Jerusalém.
porque ele esteve em Jerusalém se reunindo lá com os líderes da igreja. Eu acho que poderia ser ainda antes, né? Poderia ter recebido isso já com Ananias, lá quando ele está indo para Damasco, e tem aquela ocasião onde ele fica cego. Por que não, né? Ananias tratou dele ali por alguns dias, poderia tranquilamente ter explicado um bocado de coisas para Paulo. Afinal, a mente deles, de certo, estava bem confusa, né? Ele, de repente, de um fariseu perseguidor da igreja, passa a ter um encontro desses com Jesus, ele devia estar querendo muitas respostas. E eu não vejo problemas em Ananias ter passado essa tradição já ali, né? Poucos anos após a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Uma terceira evidência da morte de Jesus por crucificação é que as narrativas da paixão parecem amplamente credíveis, dada sua natureza bastante constrangedora. Então temos aqui o critério de constrangimento. É aquilo que o Bart Ehrman já argumentou também. Essa parte ninguém teria inventado, né? Um Messias judeu sendo crucificado, né? Isso para o judeu é tornar ele maldito. Ok, página 345. A ressurreição e as aparições de Jesus são mencionadas na tradição oral em 1 Coríntios 15, também, né, de 3 a 7, como mencionado acima. Como mencionado acima, o conteúdo dessa tradição, embora não necessariamente a sua forma, pode ser atribuído com alto grau de certeza aos discípulos de Jesus, o que a torna muito antiga. Inclusive, o fato de ele citar Cefas ao invés de Pedro demonstra que ele está usando ali a questão do aramaico, né, e não do grego. Então, isso atesta que é algo muito antigo mesmo, né, remonta ao aramaico que é dito ali no período de Jesus, né, no tempo dele. Paulo afirma ter sido uma testemunha ocular do Jesus ressuscitado que lhe apareceu. As aparições são atestadas de várias maneiras no querigma de 1 Coríntios 15, nos discursos de Ato, que a maioria dos estudiosos concorda que contém resumos de ensinamentos apostólicos. Nos 4 evangelhos canônicos e em Atos 9, 22, 26, enfim, em 1 Clemente, que pode ter sido escrita por um seguidor de Pedro e possivelmente também em Joséfo, que era antipático à causa de Jesus. Joséfo, ele é judeu. Portanto, os relatos de aparições são muito antigos, atestados por várias fontes independentes, das quais pelo menos uma afirma ter sido testemunha ocular e possivelmente atestada por uma fonte antipática. Existe um acordo quase universal entre os estudiosos que estudam o tópico que os apóstolos proclamavam e criam que Jesus havia ressuscitado e lhes aparecera, então. Ok, e agora então eu só vou comentar a parte 4, que é sobre ali as respostas e reflexões. Há então algumas críticas a alguns dos artigos, né, que eu não vou comentar muito a respeito dessas críticas, eu só quero comentar aqui sobre a página 403. Tem algo aqui que eu achei interessante que o autor menciona. Ok, página 403. Uma fraqueza óbvia de muitas descrições de Jesus como um mestre muito piedoso, humano e um tanto inofensivo reside no fato de que não se pode entender por que sumos sacerdotes e romanos teriam algum interesse na execução desse homem. E aqui eu me lembro tanto daquilo que o Keller coloca, né, de que Jesus não é simplesmente um cara legal, né, a gente não crucifica caras legais, né, a gente elimina ameaças, né, então Jesus foi para o poder ali dos fariseus, né, dos sumos sacerdotes, para Roma meio que foi na vibe dos judeus ali, né, mas ele é executado por eles, e há motivos para isso, né, ele é encarado como um blasfemador. E também me lembra daquele trilema do C.S. Lewis, de que ele ou é um mentiroso, ou ele é um doido, um lunático, ou ele realmente é o Senhor. Mas não me venham com essa conversa tola de um grande mestre da moral, que ele não deixou espaço para a gente pensar só isso dele. Me lembra disso. E aí, 415 eu também quero comentar aqui,
que ele faz um comentário então aí sobre os critérios e tudo mais, sobre o poder apologético aí desse estudo, né? Mas os métodos funcionam se reconhecemos as suas limitações. Pode-se provar que a tumba estava vazia mediante a razão. Pode-se provar que Jesus morreu. Pode-se provar que eventos aconteceram ao redor de Jesus para os quais não há explicação natural. O que não se pode provar com base no método histórico é que a morte de Jesus foi expiatória, que sua ressurreição introduz em nós uma nova vida que dura para a eternidade, que milagres são uma explicação razoável para as coisas feitas por Jesus e que Deus estava por trás de tudo. Simplesmente não se pode provar essas coisas como historiador. Os métodos históricos esgotam-se uma vez que as evidências sejam determinadas. A composição final é uma interpretação, e isso nos leva ao próximo ponto. Eu aqui acho assim que ele está muito próximo daquilo que o Licona já fala, né, sobre o naturalismo metodológico. Então, enfim, são essas as impressões então que eu tenho do livro, né, o Jesus Histórico. É um livro legal, é um livro bacana. Eu confesso que eu tinha assim expectativas um pouquinho mais altas para ele, né? Como é assim, uma coleção de artigos, é comum que alguns artigos sejam bons e outros não tanto, né? Mas não desmerece, é uma obra bacana que vale a pena ser adquirida e lida. Eu comento, né, que o link para cada um dos livros aqui mencionados estará aqui na descrição desse vídeo. Você pode adquiri-los a partir do link, que assim você contribui aqui com a gente do Teofilia. Pessoal, obrigado por terem permanecido no vídeo até aqui e falou, até a próxima resenha!